Hoje estamos enfrentando um problema que acho que quase todo mundo que assiste a este vídeo tem. Você conhece aquele laptop antigo no fundo do seu armário? Aquele que você substituiu há 3 anos porque começou a ficar lento? O ventilador parecia um motor a jato e o Windows simplesmente parou de funcionar. Você provavelmente pensa que aquela máquina é um lixo. Você pode estar pensando em jogá-lo fora. Mas e se eu lhe dissesse que o hardware está bom e o problema é apenas o software? Hoje estamos olhando para uma distribuição Linux projetada especificamente para salvar esses computadores do aterro sanitário. Chama-se Ubuntu. Agora, se você é novo no Linux, esse nome pode soar um pouco como um trava-língua. Mas este projeto é um dos mais importantes no mundo do código aberto porque não se trata apenas de código. Trata-se de uma missão humanitária para reformar todos os computadores de escolas e organizações sem fins lucrativos. E adivinhe? Eles acabaram de lançar uma grande atualização. O Debian Edition 6 do Ubuntu está finalmente disponível. Está trazendo alguma tecnologia futurista séria sob o capô. E hoje vamos detalhar exatamente o que torna esta versão especial, porque ela é perfeita para iniciantes e como pode ser o sistema operacional mais acessível do planeta. Então vamos dar uma olhada. Então, o que exatamente é isso? Ubuntu é uma distribuição Linux. Pense nisso como um sabor de sorvete. O ingrediente principal, o leite e o açúcar, é o Debian. Debian é o avô do Linux. É sólido, estável e alimenta uma grande parte da internet. Ubuntu pega aquela base Debian e adiciona uma tonelada de aplicativos pré-instalados. Software para escola, trabalho de escritório, fotografia e manutenção, para que quando você instalá-lo em um computador antigo sem conexão com a internet, você esteja pronto para usar imediatamente. Os desenvolvedores e o coletivo Ubuntu acabaram de anunciar a versão 6. Isso é um grande negócio porque já se passaram 2 anos e meio desde o último grande lançamento, a versão 5. Então, o que fazendo a versão 6 funcionar? É aqui que fica interessante. A maioria das distros Linux estáveis usa software um pouco mais antigo para garantir que não trave. No entanto, o Ubuntu Debian Edition 6 é baseado no Debian 13, codinome Trixie. Agora, para quem sabe, o Debian 13 ainda não foi lançado oficialmente como a principal versão estável. É tecnicamente o ramo de testes. Isso significa que o Ubuntu está lhe dando uma prévia do futuro do Debian. É de última geração, mas cuidadosamente selecionado para não quebrar. Conduzindo este sistema está o kernel Linux 6.12 LTS. Vamos fazer uma pausa nesse termo. LTS significa suporte de longo prazo. Pense no kernel como o motor do seu carro. Ele fala com seu hardware, sua placa Wi-Fi, sua tela, seu teclado. Tendo a versão 6.12, é enorme porque é um kernel moderno. Isso significa que se você tiver um hardware um pouco mais novo ou um hardware mais antigo muito específico, é muito mais provável que este kernel o reconheça e faça com que funcione perfeitamente sem a necessidade de procurar drivers. Foi projetado para ser instalado uma vez e funcionar por anos. Uma das coisas mais difíceis para novos usuários do Linux é escolher um ambiente de desktop. Essa é apenas uma palavra bonita para a aparência da tela, onde está o botão iniciar, como as janelas fecham e a aparência da barra de tarefas. Assim como as versões anteriores, a edição 6 segue uma configuração exclusiva de desktop duplo. A área de trabalho principal é o XFCE 4.20. XFCE é lendário no mundo Linux. É o equilíbrio perfeito. Parece tradicional, como o Windows 7, então você não se perderá. É leve, o que significa que funciona rapidamente em computadores antigos, mas ainda parece moderno e bonito. E a alternativa é LXQT 2.1. Se você tem um computador muito antigo, estou falando de algo que tem dificuldade para abrir um navegador da web, você pode mudar para LXQT. Ele elimina os efeitos visuais sofisticados para oferecer um desempenho bruto. Esta versão vem com a versão atualizada, garantindo que mesmo que o seu computador tenha 15 anos, a interface pareça ágil e responsiva. Queremos aproveitar um segundo para fazer uma pergunta a vocês. Você já tentou reviver um PC antigo com Linux? Deixe-nos saber nos comentários qual computador você salvou. E já que está nisso, se você achar este vídeo útil ou se estiver aprendendo algo novo sobre o Linux hoje, aperte o botão curtir, inscreva-se e toque o sino. Realmente ajuda o algoritmo a mostrar este vídeo para mais pessoas que desejam deixar o Windows e aprender sobre o Linux. Muito obrigado! Falamos sobre taxas de quadros em jogos ou tempos de compilação neste canal, mas às vezes esquecemos que para muitas pessoas apenas usar um computador é um desafio. O coletivo Ubuntu sempre focou na inclusão, mas com o Debian Edition 6 eles foram além. O foco desta versão está diretamente na acessibilidade.
Eles introduziram uma interface dedicada onde você pode ativar recursos projetados especificamente para pessoas com deficiência visual ou outras deficiências. E eles não estão ativados apenas por padrão, acelerando o seu sistema. Eles são ativados apenas a pedido do usuário. Aqui estão algumas das novas ferramentas incríveis que eles adicionaram. A navegação agora suporta síntese de fala. Isso significa que conforme você avança pelo menu, o computador fala com você, informando o que você está selecionando. Eles adicionaram suporte para sintetizadores de voz Umbrella e Piper. Isso cria vozes mais naturais para que o computador não pareça um robô dos filmes dos anos 1980. Orca é um leitor de tela, uma ferramenta que lê tudo o que está na tela para usuários cegos. Esta atualização suporta 3 perfis distintos do Orca, permitindo aos usuários personalizar o quão falador ou detalhado o leitor é, dependendo de suas necessidades. Este é um pequeno detalhe, mas é útil. Se você não consegue ver a tela, como saber se conectou seu drive USB corretamente? Emabuntu adicionou um bip de inserção. Quando você conecta uma unidade no modo de acessibilidade, o sistema emite um bip para confirmar que está conectado. Eles também adicionaram uma janela acessível especificamente para desmontar unidades USB com segurança, para que usuários cegos não corrompam seus dados. Para usuários de laptop, agora existe um script que exibe e lê o nível da bateria. Imagine como isso é importante se você puder ver o pequeno ícone da bateria no canto da tela. Além da acessibilidade, o Emabuntu vem com ferramentas para facilitar a vida do usuário médio. O novato, se você preferir. Configurar uma impressora é historicamente um pesadelo para qualquer sistema operacional. Esta versão adiciona NAP especificamente para a detecção de impressoras na rede local. Isso simplifica o processo de localização da impressora sem fio. Eles adicionaram o KDE Connect. Este software permite que seu telefone Android converse com seu computador Linux. Você pode ver suas mensagens de texto no monitor, compartilhar arquivos sem fio e até usar a tela do telefone como trackpad para o computador. É perfeito e agora está integrado. Eles adicionaram um script para facilitar a instalação do Wine. Wine, como você sabe, não é um emulador. Basicamente é a camada de compatibilidade que permite executar programas do Windows, e sim, jogos do Windows no Linux. Ao automatizar a instalação do Wine, o Emabuntu evita que os iniciantes tenham que digitar comandos complexos no terminal. E para aqueles preocupados com a privacidade, eles substituíram a antiga ferramenta de criptografia por algo chamado Lucky Lux. Isso torna muito mais fácil criar containers criptografados. Se você tiver documentos confidenciais e perder seu laptop, ter uma unidade criptografada significa que ninguém poderá acessar seus dados. Há também uma dúzia de pequenos ajustes que mostram que os desenvolvedores realmente ouvem o feedback. Eles alteraram o volume do som padrão para 50%. Parece trivial, mas ninguém quer instalar um sistema operacional e ter seus tímpanos estourados pelo som de inicialização. Eles corrigiram alguns bugs relacionados ao modo como o sistema lida com idiomas e fusos horários, tornando o processo de configuração muito mais fácil para usuários internacionais. Para usuários com deficiência visual, escarambas as telas pode ser desorientador. Agora existem scripts para desabilitar facilmente essas animações e até mesmo remover o fundo da área de trabalho para aumentar o contraste. Eles melhoraram o suporte para linhas Braille e até adicionaram um script para instalar impressoras Braille. E para os desenvolvedores, eles padronizaram os atalhos. O atalho 6. Agora inicia o GNI e o LibreOffice, tornando o fluxo de trabalho mais rápido. Então, para quem é o Emabuntu? Se você possui um equipamento de última geração com um RTX 4090, provavelmente optará por algo como Arch ou Fedora. Mas esse não é o objetivo desta distro. Se você tem um laptop de 2012 que está lutando para rodar o Windows, se você está configurando um computador para um parente idoso que precisa de simplicidade e ícones grandes, se você está doando computadores para uma escola ou centro comunitário, ou mais importante, se você está configurando um computador para alguém com deficiência visual, então o Emabuntu 6 é uma das melhores escolhas que você pode fazer. É estável, incrivelmente ágil e dá nova vida ao hardware que a indústria deseja que você jogue fora. O fato de ser baseado no próximo Debian 13 significa que é a prova de futuro. Você pode instalar isso hoje e não se preocupar com atualizações importantes por muito tempo. Caso queira baixar o Emabuntu, deixaremos o link no artigo do site. Você pode simplesmente se apaixonar pela filosofia por trás disso. Obrigado por assistir e vemos vocês no próximo.